que a gente vai falar do William Wallace. Já está o William Wallace na tela aqui, tá? Já está o William Wallace. Daqui a pouco eu volto lá pro chat. No dia 23/8/1305, o William Wallace foi executado, acusado de alta traição. Para quem viu aquele filme Coração Valente, conta ali um pouco da história do William Wallace. Daqui a pouco eu comento do filme, tá? A história é o seguinte: ali na vastidão daquelas terras da Grã-Bretanha, no final do século XIII, tá? Esse número nunca dá muita sorte. A Escócia se encontrava ali em uma encruzilhada histórica, porque a morte do rei Alexandre III deixou o trono sem um herdeiro, tá? E isso mergulhou o reino em uma crise sucessória tremenda. A pequena e frágil neta do rei, uma criança de apenas 3 anos de idade, era escolhida para assumir a coroa num plano que envolvia o seu casamento com um príncipe inglês chamado Eduardo. Então, mas o destino cruel interveio quando, em uma viagem para a Escócia, a jovem princesa sucumbiu ao balanço e ao enjoo do mar. Foi o diagnóstico da época. Morrendo pelo enjoo do mar. Deixou um vazio no trono tremendo e abriu o caminho para uma disputa feroz entre os nobres escoceses. Temendo ali uma guerra civil, os guardiões da Escócia buscaram auxílio no reino vizinho. Isso nunca dá certo. Chamando o astuto e implacável rei Eduardo I, conhecido como Pernas Longas, chamando-o para arbitrar a questão. Porém, a ingenuidade dos escoceses foi rapidamente explorada por Eduardo, que, ao invés de agir como um mediador, ele aproveitou a oportunidade para impor a sua autoridade, declarando-se senhor da Escócia e exigindo a lealdade de todos os nobres locais. O novo rei escocês, que era João Baliol, foi humilhado, e forçado a submeter-se ao monarca inglês, o que despertou ali uma tremenda revolta entre os guardiões ali da Escócia. Então, quando o Eduardo exigiu que os escoceses enviassem tropas para lutar na sua guerra contra a França, a resistência tornou-se inevitável. Assim, começa a primeira guerra de independência escocesa. A gente está entrando no contexto do surgimento do tal do William Wallace, né? Essa tensão ia crescendo. O Eduardo, determinado a dominar a Escócia, invadiu o país com as suas forças. O ambiente era de total desespero e de resistência das famílias, com o povo escocês lutando para preservar a sua liberdade contra um inimigo poderoso. Então, foi neste cenário de opressão e traição que surgiria o nome destinado a entrar para a história: William Wallace, um homem que lideraria os escoceses na busca por sua independência. Então, o William Wallace, nascido em torno de 1270 ali na Escócia, ele tornou-se um dos mais icônicos heróis da luta pela independência escocesa. Ele é um cara que cresceu numa época de domínio inglês. Wallace, filho de um cavaleiro menor, cedo começou a desenvolver um forte senso de justiça, uma ardente paixão pela liberdade do povo irlandês. Então, a primeira grande ação de Wallace foi em 1297, quando ele liderou um ataque contra uma guarnição inglesa, supostamente em retaliação ao assassinato da sua esposa pelas forças inglesas. Então, esse ato de rebelião acabou desencadeando uma série de levantes ali em todo o país e rapidamente colocando Wallace no centro de uma luta pela independência da Escócia. O seu maior triunfo veio na Batalha da Ponte de Stirling. Você lembra do nome Stirling por causa dos motores Stirling. Embora não tenha relação a cidade, a ponte com o motor, existe um tipo de motor chamado Stirling.
que é interessantíssimo. Você faz ele funcionar com uma vela acesa. O motor começa a funcionar com uma vela acesa, por compressão e pressão de ar e tal. É muito interessante o motor Stirling, mas é só uma curvinha aqui na história. Então, essa batalha que aconteceu ali e a vitória em Stirling, onde ele apresentou uma exibição de táticas militares que ninguém tinha visto até então, brilhante. Ele conseguiu derrotar o exército inglês, que era muito superior em número, e essa vitória lá em Stirling não apenas elevou Wallace ao status de guardião da Escócia, mas também consolidou a posição dele como líder principal da resistência escocesa. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco eu volto na história do Wallace. Para quem já viu esse filme, eu acho que todo mundo já viu esse filme, Coração Valente, né? Vou mostrar algumas partes aqui do trailer. Procurei trailer dublado, porra, não achei de jeito nenhum. Eu quero mostrar para vocês um pedacinho que quem já viu o filme vai lembrar, falar: eu já vi esse filme. Eu sabia que essa história não tava conhecendo de algum lugar essa história, tal. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. I came back home to raise crops and, God willing, a family. So you want me to marry you then? Well, that's a bit sudden, but all right. Is that what you call a proposal? I love you. Always have. I want to marry you. In a land of timeless beauty, William Wallace was a man of peace. I want to stay here with you. And I with you. You say you want to stay out of the troubles? If I can live in peace, I will. But when they threatened his world, Edward Longshanks is the most ruthless king ever to sit on the throne of England. Scotland, my land. and the woman he loved, I want a home and children. It's all for nothing if you don't have freedom. he was driven to war. Go back to England and tell them there that Scotland's daughters and her sons are yours no more. The rebellion has begun. Under who? William Wallace. He rallies new volunteers in every Scottish town. We've come to fight and to die for you. Stand up, man. I'm not the Pope. Pick a flock of your finest assassins and set a meeting. My lord, Wallace is renowned for his ability to smell an ambush. We'll dispatch our future queen with the notion that she comes in peace. Longshanks desires peace. He declares it to me, I swear it. You tell your king, William Wallace will not be ruled, nor will any Scot while I live. He waits for you at York. If you are man enough to come and face him. Why do you help me? Because of the way you are looking at me now. Where are you going? I'm going to pick a fight. Well, we didn't get dressed up for nothing. We can't beat an army. We can! And we will! Would you be willing, for one chance, just one chance, to tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom? If we win, we'll have what none of us have ever had before. A country of our own. Mel Gibson, Braveheart. Muito bem, muito bem. Tá aí o trailer do filme, né? Pra quem nunca viu, Coração Valente. Mas eu vou continuar aqui com a história do... Deixa eu botar aqui o... Peraí, sai daí, William Wallace. Daqui a pouco a gente vai chegar, vou explicar essa torre aqui pra vocês. Aí, olha só as travadinhas que dá que eu falei pra vocês no começo, mas vou seguir aqui. Então, a vitória que eles tiveram na ponte de Stirling, daqui a região da batalha, né? A região da batalha aqui, Stirling. Só pra vocês terem ideia de onde que foram essas batalhas do Reino Unido ali da Inglaterra contra a Escócia, lá em cima. Então tá aqui a batalha de Stirling que ele venceu. Vamos botar aqui a imagem, isso.
Já vou, já é uma cidade grande lá. Então, olha que bonita a cidade. Então a vitória não apenas elevou o Wallace ali ao status de guardião da Escócia, mas também consolidou a posição dele aí como, que eu tinha dito, né, o líder principal da resistência e tal. Então a euforia da vitória teria sido de curta duração, porque em 1298 o Wallace enfrentou uma derrota tremenda numa região um pouco próxima dali, chamada Falkirk, onde as forças escocesas enfraquecidas, isso até aparece no filme também, várias traições internas e a superioridade ali das tropas inglesas esmagaram completamente o movimento. Então, após Falkirk, o William Wallace renunciou ao título de guardião, mas continuou a lutar como um guerrilheiro, tornando-se uma figura ainda mais mítica entre o seu povo. Então, a traição teria sido o fim do Wallace, né, em 1305, onde ele foi capturado por aliados dos ingleses e levado para Londres. E lá, após um julgamento de fachada, né, o Chandaré condenou o cara à morte. E a execução do Wallace foi brutal, cara. Ele foi enforcado, eviscerado, esquartejado, e os gestos mortais dele expostos em diversas partes do país como um aviso aos rebeldes. Então, mesmo na morte, o legado do William Wallace continuou a inspirar a luta pela liberdade lá na região da Escócia. E a coragem que ele tinha, a astúcia, a estratégia, a determinação face a um inimigo muito maior do que o exército dele, fizeram dele uma lenda, um símbolo. Então, o Wallace, ele não viveu para ver uma Escócia livre, mas as ações dele ali pavimentou o caminho para a independência do país, e a vida e o sacrifício dele continuam a ser celebrados como um exemplo aí de bravura e patriotismo incomparáveis. E o que você está vendo nessa imagem aqui é uma torre que tem lá na Escócia em homenagem ao William Wallace, a torre do William Wallace, monumento do William Wallace, que é enorme, cara. Isso aqui é gigantesco, tá? Isso aqui é o tamanho de um prédio aí de uns 30 andares. É um negócio enorme lá em homenagem a ele. E vocês viram que existiu esse filme, O Coração Valente. É um filmaço para você ver aí com a família, tá? Deixa eu tirar aqui, ó, tirar o mapa. É um filme empolgante, mas não tome o filme como uma aula de história, tá? Porque o filme tem um monte de erros graves de história, como datas incorretas, várias práticas que eram... por exemplo, no filme fala da prima noctis, que era que o nobre tinha direito a comer a noiva do cara na primeira noite de núpcia, tinha que ser com um nobre. Isso é mito, é lenda, tá? Isso não acontecia, tá? Então você vê, os caras estão lutando ali porque você pegou o pedaço de rapadura dele. Imagina o que os caras iam fazer se você tomasse a mulher de todo mundo, pelo amor de Deus. Então, isso aí não acontecia, isso aí é uma distorção, vem Hollywood e caga em cima da história. Tem uma deturpação ali da cultura escocesa. Os escoceses reclamaram pra caralho do filme quando ele foi lançado, porque o filme mostrava a galera usando os kilts, que só foram introduzidos séculos depois. Kilt é essa... Cadê aqui, ó? Galera usando a saia, né? Aquele vestido ali, o kilt. Cerca de 400 anos depois é que surgiram os kilts, tá? Esse negócio de pintar o rosto de azul também não existia. Isso era uma prática dos celtas e não dos escoceses medievais. Mas Hollywood, sei lá, o cara da maquiagem não sabia, sei lá. Tem vários erros ali das armas, das táticas, como o uso incorreto de armaduras que era de outro período, que não tinha naquela época. Aquela chuva de flecha também não existia. Porque se o cara tinha o alcance efetivo da flecha de 30 metros, como é que o cara vai fazer chuva de flecha? Você precisa do longo arco que não tinha sido inventado ainda. Então não tinha aquele negócio da chuva de flecha. Então eu já falei do arco longo em inglês, ele só vai surgir depois lá nos combates. No final dessa era aí aparece lá, 1346,
mas é quase 40 anos depois de sair é que surge o contexto do Arco Longo, que ele vai se firmar depois, lá por 1415, na Batalha de Agincourt, que é um livraço aí também do Bernard Cornwell. Na Batalha de Agincourt mostra bem lá o estrago que fazia, e nas guerras de 100 anos com os franceses, nas guerras inclusive que a Santa Joana d'Arc estava envolvida lá, o arco longo inglês fazia um estrago. No filme mostra o William Wallace jogando a espada, né? Vocês viram a espada ali? Ninguém fazia isso. Isso seria de uma estupidez tremenda. Você imagina o cara chegando em Omaha Beach, desembarcando na Segunda Guerra, bota a baioneta e chega lá da areia, joga o fuzil dele com a baioneta, joga no alemão. Isso aí. Isso não existia não, porque se você fizesse isso, significava que você no instante seguinte estava desarmado no campo de batalha. Só isso, tá? Bom, já falei do kilt, né? Deixa eu lembrar aqui. O filme, já falei do rosto. O filme sugere que o pai do William Wallace foi morto numa emboscada num celeiro, mas não existe nenhum registro disso, é mito também, invenção ali de Hollywood. No filme mostra o William Wallace vivendo ali sobre a ocupação inglesa, mas durante a infância dele, o reino da Escócia ainda estava sob o reinado do Alexandre III, não tinha ocupação inglesa, que mostra na infância dele os ingleses lá fazendo um monte de merda, não tinha, isso não aconteceu. No filme, a paisagem da batalha é o castelo de Stirling. Você tem o combate da ponte, mas não tem a ponte. Ok. O filme retrata também as tropas irlandesas, mas não havia tropas irlandesas envolvidas nesse combate. Tem vários detalhes assim históricos. Claro que tem um pouco de preciosismo, né? Para você assistir o filme, é um filmaço. Né? Se você curte, não esquenta com o negócio de história, não. Só não toma aquilo como realidade, né? No filme, por exemplo, ele tem um romance com a Sophie Marceau, uma das mulheres mais bonitas da história do cinema. A Sophie Marceau, que parece a Princesa Leia, né? No filme ele tem um romance com a rainha Isabela. Sophie Marceau é o nome da atriz, mas na realidade, nessa época, a Isabela tinha 9 anos de idade. Então, isso não aconteceu, tá? Ela nunca conheceu William Wallace, mas vai ser bonita assim, lá em Del Castillo, meu Deus do céu. Ela não lembra a Princesa Leia do Star Wars, cara? Muito parecida aqui nessa tomada, né? O filme mostra o Robert de Bruce. Foi uma coisa que sempre foi estranha no filme. Você vê o filme te falando que o Robert de Bruce traiu o William Wallace. E logo a seguir, ele se torna o líder, todo mundo apoia ele e fala, porra, mas tem uma coisa errada aqui no filme. O cara era o herói, o cara traiu o maluco foi executado. Por que tá todo mundo apoiando esse babaca aí? Porque a história estava errada. Não foi assim que aconteceu, tá? O Robert de Bruce é uma das figuras mais admiradas da história da Escócia e não teve nenhum envolvimento com a traição do William Wallace. Na execução dele é oferecido ao William Wallace clemência se por um acaso ele beijasse o símbolo real, que era uma rosa, mas na realidade, quando você vê a documentação, a punição que foi atribuída a ele não existia a opção de clemência. Então, provavelmente isso não aconteceu. E outra coisa é que o símbolo da rosa que pediram para ele beijar só foi criado 200 anos depois. Por que Hollywood faz essas coisas, cara? Confunde a cabecinha de todo mundo, né? Então, o Eduardo I, retratado no filme como um vilão, sempre esteve na Escócia, o Eduardo, né? Só que ele passou grande parte do reinado dele muito mais preocupado com o legislativo. As ações dele, a história dele é tudo mais por foco do estabelecimento do parlamento como uma instituição, as proteções, direitos. O foco da história dele é essa, mas o filme leva por um caminho, o cara parece um carniceiro, né? O filme Coração Valente, que é o nome do filme, você atribui ao William Wallace.
Porra, Coração Valente. Só que quando você vai na cultura lá escocesa, por isso que os escoceses ficaram chateados, é que o Coração Valente é atribuído ao Robert de Bruce, cujo o coração foi preservado, inclusive, depois da morte, igual Pedro I em Portugal, que tem o seu coração preservado, tá lá no Porto, na Invicta, tá? No filme mostra uma bandeira irlandesa na Batalha de Falkirk, mas na época não existia bandeira irlandesa. Então vai mostrando assim vários problemas, uniformes. No filme, os ingleses da corte falavam inglês. Mas na época, vocês sabiam que a corte inglesa falava francês? Interessante isso, né? Esses detalhes, né? Aí vai, cara. Vão falar da gaita de fole, vai falar do castelo que foi invadido. Deu um monte de erro, cara. Mas esquece isso tudo. Se você curte um bom filme para você ver, com a família, tem o romance, tem a batalha, tem a guerra, toda aquela simbologia. Porque, afinal de contas, para nós brasileiros, a história da Escócia não interessa tanto, né? Interessa para você ali a sessão da tarde, a pipoca, para você assistir aquilo ali. Se você é um estudioso, historiador, cientista político, coisa, aí é relevante você pegar esses detalhes, mas fora isso, não tem relevância. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços? O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você, considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.